Aula 06, Auditoria, resumo, controle interno. O controle interno é compreendido como um processo contínuo conduzido pela estrutura de governança, pela administração e pelos demais profissionais de uma entidade, e é desenvolvido com o objetivo de proporcionar segurança razoável quanto à realização dos objetivos da organização, que podem estar relacionados às operações, à divulgação de informações e à conformidade com leis e regulamentos. Trata-se, portanto, de um meio para se alcançar um fim e não de um fim em si mesmo. O controle interno é executado por pessoas, não se limitando a manuais ou sistemas, mas abrangendo atitudes, valores e ações tomadas em todos os níveis da entidade. É importante compreender que nenhum controle interno é capaz de eliminar completamente o risco de falhas ou fraudes, pois existem limitações inerentes à atuação humana, como julgamentos equivocados, erros e até colusões. Por isso, a segurança que o controle interno proporciona é razoável, mas não absoluta. O sistema contábil e de controles internos é formado pelo plano de organização e pelo conjunto integrado de métodos e procedimentos utilizados pela entidade para proteger seu patrimônio, garantir a confiabilidade e a tempestividade das informações contábeis e assegurar a eficiência operacional. A responsabilidade pela implementação e manutenção dos controles internos é da administração, e cabe ao auditor avaliá-los para determinar a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria que serão aplicados. Durante esse processo, o auditor pode sugerir melhorias com base nas constatações obtidas no decorrer do trabalho. Entre os fatores que o auditor deve considerar ao avaliar o sistema de controle interno estão o tamanho e a complexidade das atividades da entidade, os sistemas de informação contábil utilizados, as áreas de maior risco de auditoria, o grau de informatização dos processos, o nível de descentralização administrativa e o envolvimento da auditoria interna, quando ela existir. A partir dessa análise, o auditor busca compreender como a estrutura da organização lida com riscos e quais procedimentos de controle são adotados para reduzi-los. Os controles internos são classificados de acordo com sua finalidade. O controle operacional está relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos da entidade. O controle contábil se refere à veracidade e à fidedignidade dos registros e das demonstrações contábeis. Já o controle normativo está vinculado à observância das leis, regulamentos e normas pertinentes. A estrutura do controle interno é composta por 5 componentes que se interligam. O primeiro é o ambiente de controle, que representa o grau de comprometimento da alta administração com a ética, a integridade e a competência profissional. Esse ambiente define o tom da organização e influencia diretamente a consciência de controle dos colaboradores. O segundo componente é o mapeamento e avaliação de riscos, que consiste em identificar eventos ou condições que possam afetar a qualidade das informações e o alcance dos objetivos da entidade. O auditor e a administração devem analisar a probabilidade de ocorrência desses riscos e adotar estratégias para eliminá-los, reduzi-los, aceitá-los ou compartilhá-los. O terceiro componente é formado pelos procedimentos de controle, que englobam as medidas e ações estabelecidas para prevenir ou detectar erros, omissões ou fraudes. Esses procedimentos podem ser de prevenção, quando atuam antes da ocorrência de um fato para evitar falhas, ou de detecção, quando buscam identificar e corrigir falhas após sua ocorrência. O quarto componente é o sistema de informação e comunicação, responsável por identificar, registrar e disseminar informações relevantes de forma oportuna, permitindo que os responsáveis tomem decisões adequadas e acompanhem a execução das atividades. Por fim, o quinto componente é o monitoramento, que assegura a atualização e a eficácia dos controles internos por meio da supervisão contínua e de avaliações periódicas. De acordo com a norma de auditoria NBC-TA 315, o ambiente de controle é composto por diversos elementos que merecem atenção especial. Entre eles estão a comunicação e a aplicação de valores de integridade e ética, o compromisso com a competência técnica, a participação ativa dos responsáveis pela governança, a filosofia e o estilo operacional da administração, a estrutura organizacional da entidade, a atribuição clara de autoridade e responsabilidade e as políticas e práticas de recursos humanos voltadas para recrutamento, treinamento e avaliação de desempenho. Esses fatores formam a base sobre a qual os demais componentes do sistema de controle interno se apoiam.
O auditor, ao executar seu trabalho, deve observar também as deficiências no sistema de controles internos. A norma NBC-TA 265 estabelece que o objetivo do auditor é comunicar de forma apropriada à administração e aos responsáveis pela governança todas as deficiências que, segundo seu julgamento profissional, sejam relevantes o suficiente para merecer atenção. Considera-se que a deficiência de controle interno quando o controle foi planejado, implementado ou operado de forma inadequada, não conseguindo prevenir, detectar ou corrigir distorções de maneira tempestiva, ou quando há ausência de controle necessário para impedir a ocorrência dessas distorções. Quando a deficiência é considerada significativa, ela deve ser comunicada por escrito aos responsáveis pela governança. O auditor deve descrever a deficiência, explicar seus possíveis efeitos e fornecer informações suficientes para que o destinatário compreenda o contexto. Deve também esclarecer que o objetivo da auditoria é emitir opinião sobre as demonstrações contábeis e não avaliar a eficácia dos controles internos, e que as deficiências relatadas se limitam àquelas consideradas importantes. Entre os principais indicadores de deficiências significativas estão as falhas na supervisão e no ambiente de controle, a ausência de um processo formal de avaliação de riscos, a ineficiência das respostas da administração a riscos já identificados, a ocorrência de fraudes não detectadas, a reapresentação de demonstrações contábeis em razão de erros ou fraudes, e a incapacidade da administração em supervisionar adequadamente a elaboração das demonstrações financeiras. Na administração pública, o controle interno é orientado por princípios definidos pela Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle número 01 de 2001. Essa norma o define como um conjunto de atividades, planos, rotinas e métodos interligados que visam assegurar o alcance dos objetivos das unidades e entidades públicas de forma confiável. Os princípios fundamentais são a relação custo-benefício, a qualificação e o treinamento adequados dos funcionários, a delegação de poderes e a definição clara de responsabilidades, a segregação de funções, a formalização das instruções, os controles sobre as transações e a aderência às normas e às leis vigentes. A relação custo-benefício determina que o custo de um controle não deve superar o benefício que ele proporciona. A qualificação e o treinamento adequados implicam na formação e capacitação constante dos servidores, com políticas que incluam seleção criteriosa, rodízio de funções e concessão obrigatória de férias para evitar irregularidades. A delegação de poderes busca descentralizar decisões, mantendo a definição precisa de quem delega, quem recebe a delegação e quais são suas responsabilidades. A segregação de funções impede que uma mesma pessoa autorize, execute e contabilize uma transação, reduzindo o risco de fraudes. A formalização de instruções garante que os procedimentos estejam documentados e possam ser seguidos uniformemente. A diferença entre controle interno e auditoria interna também é essencial. O controle interno é um sistema estabelecido pela administração para atingir seus objetivos e proteger o patrimônio, enquanto a auditoria interna é um instrumento de verificação, que avalia se esses controles estão funcionando de forma adequada. A auditoria interna pode ser entendida como um controle do controle, pois analisa a eficácia dos procedimentos implantados e propõe melhorias. Na doutrina, os controles podem ser classificados em contábeis e administrativos. Os controles contábeis são aqueles voltados à proteção do patrimônio e à confiabilidade dos registros contábeis. Incluem a segregação de funções, o sistema de autorizações e aprovações, a existência de um plano de contas estruturado, o registro tempestivo das transações e o acompanhamento por meio de auditorias internas. Já os controles administrativos são voltados à eficiência operacional e à organização das atividades. Incluem análises de lucratividade, controle de qualidade, treinamento de pessoal, estudos de produtividade e comparação entre valores orçados e realizados. O auditor externo, cujo principal objetivo é emitir opinião sobre as demonstrações contábeis, deve concentrar-se nos controles contábeis. No entanto, quando algum controle administrativo influencia diretamente os registros financeiros, ele também deve ser considerado no processo de avaliação. Em resumo, o controle interno é um elemento essencial para a boa governança e para a confiabilidade das informações financeiras. Ele deve estar presente em todos os níveis da entidade, desde a alta administração até os níveis operacionais.
O auditor, por sua vez, deve compreender o funcionamento desses controles, avaliar sua eficácia e comunicar as deficiências encontradas de maneira clara, tempestiva e fundamentada, contribuindo para o aprimoramento contínuo da gestão e para a transparência das informações.